Olá, seja bem-vindo ao Encontro com o Conhecimento. Na aula de hoje vamos trabalhar com a disciplina de Geografia, a habilidade 105, na proposta do novo ensino médio. Na aula de hoje vamos conversar um pouco sobre o assunto determinado do espaço rural e espaço urbano. Primeiramente vamos abordar a ideia e o conceito do espaço rural. O espaço rural é um espaço que o homem transformou, certo, para as suas necessidades. A construção de técnicas que lhe permitiram desenvolver aquilo que nós chamamos de agropecuária. Tanto a agricultura, que é a plantação, o cultivo de várias sementes, como também a questão da pecuária, que é a criação de animais para fins de alimentação ou para fim de transporte. O espaço rural possui uma diversidade muito interessante. Foi através dele que nos permitiu tornar um ser humano fixo, ficar em um determinado local. Antigamente, o ser humano era um ser nômade, que vivia de coleta e caça. A partir do momento que nós conseguimos desenvolver a questão da agricultura e da pecuária, o ser humano conseguiu fixar um local, fazer uma residência. E isso foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Hoje, o espaço rural possui uma diversidade muito interessante. Houve uma modernização na produção, na implementação de novas técnicas, como, por exemplo, o processo de mecanização, onde nós temos aí algumas máquinas que são ligadas a esse setor, também como outras questões que foram os insumos agrícolas, que permitiram aumentar a produção do espaço rural. O espaço rural sofreu essas mudanças e também repercutiu na migração de grande número de pessoas. Com o processo de mecanização, muitas pessoas que se dedicavam à atividade agrícola acabaram sendo obrigadas a mudar de local de trabalho, pois as suas atividades foram aí diminutas, né? Você tem reparado que no mundo que vivemos existe um grande processo de migração? Para entender mais sobre essas questões, sobre a relação entre o campo e cidade, sobre a mobilização de pessoas em busca de novas oportunidades de trabalho, assista a nossa aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre o espaço rural, a agricultura e a pecuária. A agricultura foi o que permitiu o homem a se tornar um homem sedentário, um homem fixo, fixar residência em um local. Antigamente, o homem era um coletor. Usava-se de artifícios como a caça para conseguir o seu alimento. A partir do momento que ele conseguiu criar novas técnicas, ele conseguiu desenvolver então a agricultura e a pecuária. Foi o que permitiu ele fixar residência. Bom, com o passar do tempo, as técnicas, as concepções que estão envoltas aí ao espaço rural foram evoluindo. Houve uma extensa modernização do espaço rural com o processo de mecanização, de construção de novas técnicas na forma de se plantar, analisar o tempo, o clima, assim como utilização de alguns defensivos agrícolas, insumos como agrotóxicos, que permitiram um aumento da produção de alimentos. Essas novas técnicas também trouxeram um novo cenário para o meio rural. Primeiramente, o processo da mecanização acabou tomando os postos de trabalho de muitas pessoas, o que acabou repercutindo na mobilização de um grande número de pessoas do campo para a cidade, algo que nós conhecemos como êxodo rural. O espaço urbano é uma síntese do espaço que foi criado pelo homem, totalmente artificial, onde o homem tenta dominar a natureza. A cidade, ela reflete toda essa necessidade. As primeiras cidades, elas surgiram com uma necessidade de adensar um grande número de pessoas. Então, essa já é uma característica que diferencia a cidade do campo. Com o processo da Revolução Industrial, onde nós tivemos aí a construção das indústrias, a gente observou um fenômeno que nós denominamos de urbanização.
O que é essa urbanização? Essa urbanização nada mais do que se reflete o conceito do adensamento urbano, ou seja, o aumento populacional das pessoas que moram nas cidades em relação ao número de pessoas que moram no campo. Esse processo começou a ser identificado primeiramente nos países europeus, onde surgiu a Revolução Industrial, e se dinamizou por outras áreas do globo, como, por exemplo, o Brasil. No Brasil, a gente tinha uma realidade onde boa parte da população brasileira se destinava a atividades rurais. Com a mecanização e as chegadas das máquinas, essas pessoas acabaram perdendo seu trabalho e foram em busca de novas oportunidades nas cidades, onde nós tínhamos então o início do processo da industrialização. Então as cidades, elas cresceram muito com esse processo da industrialização. Muitas delas conseguiram abarcar esse contingente populacional e outras não tiveram aí o planejamento adequado para a chegada desse novo contingente. Por conta disso, nós visualizamos alguns problemas, como aí a questão das áreas ocupadas de forma irregulares, que aqui no Brasil nós temos o costume de chamar de favelas ou cortiços, que são áreas aí tanto não planejadas, que tem aí uma carência de questões de serviços básicos, como saneamento básico, como saúde e escola, e dessa forma que, infelizmente, as cidades foram crescendo dentro do nosso país. Existe uma relação entre o campo e a cidade. Muitas pessoas podem observar o campo ou a cidade como algo oposto. No entanto, existe uma dinâmica que é tanto formada pela economia como pelas necessidades humanas. O campo, ele produz alimentos que vão chegar até a mesa daquelas pessoas que vivem nas cidades. Então, sem o campo, a cidade tem aí uma carência de alimentação. E outra questão importante é a relação entre a cidade e o campo. O campo também precisa da cidade. Primeiro, a demanda da produção gerada no campo é absorvida pela cidade. Outras questões, é na cidade que as inovações técnicas são criadas, os fomentos que são necessários para financiar a produção do campo também são criados dentro da cidade. Então, essa relação entre campo e cidade é uma relação que nós observamos todos os dias. O Brasil, que é um grande produtor de alimentos, ele tem dentro da sua ótica essa visualização no nosso cotidiano, onde você tem aí uma área que é extremamente produtora, tanto de produtos agrícolas quanto pecuária, e cidades que dão suporte a essa produção, onde você tem indústrias, fábricas que produzem tanto maquinários que vão ser aí utilizados no campo, como também nós temos na área da petroquímica aí a criação de fertilizantes, de agrotóxicos que são produzidos nas grandes cidades e que vão atender aí o meio rural. Dentro dessa relação entre cidade e campo, nós também temos alguns impactos que são gerados. Primeiramente, vamos abordar os impactos que são gerados no espaço rural. Devido a essa crescente da demanda por alimentação, nós temos aí ocupado áreas que anteriormente eram utilizadas para preservação ambiental. Nós chamamos esse fenômeno de movimento de avanço da fronteira agrícola, que significa o seguinte: as áreas que eram preservadas estão sendo derrubadas, desmatadas para o aproveitamento das atividades rurais, como pecuária e agricultura. Além de todo esse processo, os animais que são utilizados na pecuária também acabam gerando alguns impactos ambientais, como os gases de efeito estufa. Já na parte
urbana, os impactos ambientais são ainda maiores. Com o processo de urbanização, nós temos aí a utilização de automóveis que acabam aí fazendo poluição atmosférica e sonora. Além disso, temos as indústrias que também geram aí grandes emissões de carbono, de gases de efeito estufa, que alteram a dinâmica da nossa atmosfera. A cidade, ela é um espaço que a natureza, ela tem aí a sua área restrita. Por conta disso, nós observamos aí fenômenos como o fenômeno de ilha de calor, que é um fenômeno característico da cidade, onde você tem aí o aumento da temperatura do microclima, e isso é uma das diferenças entre o campo e a cidade. O campo, por exemplo, tem uma área mais preservada, consegue constituir uma área verde maior. O adensamento populacional no campo é muito menor se comparado com as cidades. Você pega dentro do estado do Paraná, as cidades do interior que tem aí 9, 10 mil habitantes, sendo que dentro da capital da cidade do Paraná, Curitiba, você tem bairros que superam aí a ordem de 60 mil habitantes. Isso já demonstra como o espaço ele tem que ser totalmente transformado. Então, esse é um belo exemplo de impactos ambientais que a cidade acaba cometendo. Compreendemos hoje sobre a relação entre campo e cidade. Dessa forma, conseguimos entender um pouco o porquê um grande número de pessoas saíram da área rural para a área urbana e provocaram aquele fenômeno que nós denominamos como êxodo rural. Esse fenômeno é possível você observar em vários conteúdos de geografia e ele explica alguns problemas socioambientais que nós vimos na aula de hoje, como a questão da favela, dos cortiços e dos impactos ambientais. Na aula de hoje, abordamos a relação entre o campo e a cidade. Falamos também sobre problemas relacionados à migração e a impactos ambientais. Abraços e até a próxima aula.